4 doramas históricos coreanos para você curtir na Netflix. Quer saber quais são esses 4 doramas aí que eu escolhi? Então fica ligadinho aí! Olá, eu sou a Tati Siqueira e bem-vindos ao meu canal! E aí, gente, como vocês estão? Faz muito tempo que eu não venho aqui no canal porque, na verdade, eu perdi a minha mãe nesse segundo semestre, então foi um período muito difícil para mim. E uma das coisas que me fez continuar assim com a saúde mental e não ficar pensando tanto, por incrível que pareça, foram os doramas. Os doramas era a única coisa que eu conseguia assistir, porque assim, era uma coisa que fazia eu... Era uma coisa que me fazia, assim, esquecer um pouco, sabe? Então eu peguei um drama que eu já tinha assistido e eu falei assim, eu vou assistir de novo esse daqui, porque assim, eu ficava muito triste, né? Então, nesse período que eu fiquei muito triste, os doramas foram os meus companheiros, porque foi uma maneira de eu esquecer um pouco toda aquela dor que eu estava vivendo. E eu sei que tem muita gente também que os doramas estão aí ajudando muito em quem tem depressão, né? Quem se sente muito triste. Então, eu acho que assim, uma coisa tão legal que está acontecendo, né? Um movimento tão legal que está acontecendo e é para todas as idades, né? Mas vamos lá, não vamos falar de coisas tristes, vamos falar de coisas legais. Eu escolhi aqui 4 dramas históricos ou doramas históricos coreanos escondidos aí na Netflix. Quer dizer, não estão muito escondidos, mas foram os doramas que eu assisti e eu não ouço muita gente falar deles. E aí eu queria trazer eles para vocês hoje. Então vamos lá, se liga nessa lista. O primeiro deles é Hwarang. O Hwarang, gente, eu assisti ele primeiro no Viki, né? E aí quando eu vi que ele tava na Netflix, eu falei assim, nossa, que bacana! Engraçado que quando eu assisti o Hwarang, muita gente falava assim, nossa, mas esse dorama, ele sofreu muitas críticas e não sei o que lá. Eu falei assim, nossa, mas eu achei tão legal. Porque eu não sabia de nada, né? Então eu assisti assim, crua, né? E depois eu fui pesquisar o que estava acontecendo. Então, o Hwarang aí é um drama. Eu falo drama porque no coreano, a forma correta de dizer é um drama, né? Mas dorama é a nossa forma carinhosa aí de apelidar todos os nossos queridinhos, nossas queridas novelas orientais. Você prefere drama ou dorama? Enfim, vou mesclando aí esses dois vocabulários, tá? Então, o Hwarang é de 2017. Minha gente. E com quem? Com o maravilhoso, do Park Seo-joon. Quando eu assisti, eu nem conhecia, nem sabia quem era Park Seo-joon. E eu achei a interpretação dele, assim... Cara, ele arrasa, né? Ele é muito bom ator. E assim, no Hwarang, ele tá com aqueles cabelinhos... Gente, todos os atores lá estão com aqueles cabelinhos bem fakes, né? Vamos combinar. Mas eu achei muito legal. Então a gente tem o famoso Park Seo-joon. E a gente também tem alguns idols aí do K-pop. Então tem alguns ídolos do K-pop também neste drama. Por que o Hwarang foi criticada? Ela foi criticada porque ela trouxe uma narrativa assim muito distraída dos acontecimentos. Que na verdade, gente, realmente parece assim um grande show de K-pop. Quando você vê a entrada assim, dos atores. Mas eu achei tão legal, eu achei que foi assim, uma forma de contar a história. Eles quiseram contar por essa perspectiva, assim, bem idol, né? Eu achei legal, não me incomodou não, mas foi criticada por muita gente por causa disso. E também porque ela usou algumas músicas aí de fundo que foram meio inapropriadas, assim. Bom, não me desconheço exatamente o porquê. E também foi criticada por alguma ação não natural de alguns autores, principalmente os principais aí, né? E essa série teve 8,4 de audiência, então foi uma média bem baixa. Qual é a história de Hwarang? Hwarang se passa no reino de Shilla. O reino de Shilla, antigamente a Coreia era dividida em 3 reinos, e um desses reinos se chamava Shilla. Então isso realmente existiu, isso aí é fato. Os Hwarangs também existiram, é um fato histórico, mas não como foi contado lá, né? Então os Hwarang era uma tropa de elite ali, né? Era um conjunto de jovens que se reuniram para estudar e defender o novo governo ali, né?
porque eles queriam estabelecer o governo de um novo rei. Então o que aconteceu? O rei lá morreu, e aí quem tomou conta foi a rainha regente. Então ela ficou como uma rainha regente e ela escondeu o seu filho, mandou ele só vai esconder, porque senão os gaviões todos ali vão vir e vão, abocanhar esse reino, você pode até correr risco de vida. Então ele cresceu longe da mãe e em certo momento, quando ele tem a maioridade, ele volta e ele acaba se introduzindo aí no meio dos Huarang e ninguém sabe realmente a sua verdadeira identidade. E acaba que ele cria um vínculo ali com os Huarang e aí todos eles acabam lutando aí para estabelecer um novo reino ali de Xilla. Claro que a gente tem um triângulo amoroso também, né? Pois é, não fugimos do triângulo amoroso, mas é bem legalzinho, gostei. Eu achei bem interessante, no todo assim, eu achei bem legal e vale a pena muito você assistir. O segundo dorama que eu vou indicar é Crônicas de Arcedahl. Ai, gente, quando a primeira vez que eu assisti isso aí, eu falei assim, gente, isso é o Game of Thrones coreano. O lançamento desse drama foi quase na mesma época de Game of Thrones, né? E o que foi que impressionou e me fez ter essa comparação é porque a produção de Crônicas de Arcedahl é muito boa. Muito assim interessante, a atuação dos atores é incrível. Então o que acontece? Esse é um dorama de 2019, ele tem 18 episódios. Ele conta a história da luta de poder entre o Tagon e o Osão. A gente volta antes, mas antes mesmo, porque essa Crônicas de Arcedahl, elas foram inspiradas naquele livro do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Você sabia disso? E também foi inspirada na música do John Lennon, Imagine, sabe aquela? Imagine all the people. Essa mesmo. Então se passa aí muito antes aí da idade do cobre? Será que existe isso? Não lembro. Eu sei porque assim, na série eles começam a descobrir o cobre e todo mundo fica atrás do cobre porque quer criar armas com esse metal. Então é bem remota, é uma civilização bem remota, onde você tem muitas disputas dos clãs, né? E aquela coisa de estabelecer o poder. Então quem chega no poder primeiro, né, domina todo o resto. Mas é muito interessante, assim, né? Eu achei muito legal. E a gente também tem a presença da Tânia, que também ela acaba se tornando aí meio que uma profetisa. Então tem toda uma coisa, assim, ritualística também nesses povos mais primitivos. E toda uma trama, gente. É muito inteligente, é muito legal. E agora, foi só a primeira temporada. Quando acabou, eu falei assim, e agora? Eu preciso da segunda temporada. Aí entrou a pandemia e acabou que ninguém fez mais nada. Ficou esquecido. Agora estão se falando na segunda temporada das Crônicas. Porém, alguns atores não vão aparecer, como o ator principal que faz o Osson e também a Tânia também não vai ser a mesma. Então vão ser substituídos por outros atores. Mas, enfim, né? Eu acho que os atores coreanos são muito bons. Espero que eles escolham alguém, né, tão bom quanto. E nas Crônicas também a gente tem a presença de uma cantora da Blackpink, né, de K-pop. Ela também faz algumas participações aí neste drama. O terceiro drama que eu vou indicar é Meu País. O nome em inglês dele é My Country, The New Age. Então achei muito... Olha, gente, Cara, esse é um drama histórico, assim, muito legal. O que se passa no meu país? Então a gente tem o fim da dinastia Goryeo e o começo da dinastia de Joseon. E como vocês sabem, vocês já ouviram muito se falar de Joseon. Joseon é uma das principais dinastias da Coreia, né? Que dominou durante muito tempo aí a Coreia. Então a gente tem a transição entre a dinastia Goryeo e a dinastia de Joseon. E como que vai se estabelecer isso? Então tem duas batalhas também históricas, verdadeiras, que é a primeira e a segunda batalha dos príncipes, e isso realmente aconteceu. Então a história é a história de dois amigos. Um é um amigo pobre,
pobre de Mahedesi, e o outro já é um amiguinho, já é um personagem mais rico, um pouco mais com uma classe social mais avantajada. Então a gente tem a história do Sohui, que ele é pobre de Mahedesi, e do Nam-Soo-ho, que é é o amigo dele, só que ele é um pouquinho mais cheio da grana. Ele faz parte de uma classe social um pouco maior, né, mais alta. E os dois ficaram amigos devido a algumas situações ali e tinham uma amizade muito forte. Acontece que esses dois amigos vão ter alguns desentendimentos lá pra frente e acabam se tornando meio que inimigos. Então, assim, os dois ficam lutando por aquilo que eles acreditam, porque eles querem estabelecer um novo governo. Um defende uma sociedade absolutista, assim, né, uma monarquia absolutista, e o outro defende uma monarquia um pouco mais parlamentarista ali, que a figura do rei é só ali de fachada, né? Quem governa realmente são os ministros. Então, eles acabam entrando um pouco em conflito. E é claro que também não deixaria de ser, também tem um triângulo amoroso aí entre os dois amigos e a personagem da atriz Kim So-hyun, que interpreta a Han Hye-jae. A Han Hye-jae é uma personagem feminina também que transgride aí todos os paradigmas. E acaba que ela aí vive esse triângulo amoroso entre esses dois amigos. Quem interpreta o Nam-Soo-ho é nada mais, nada menos que Woo Do-hwan. Vocês lembram dele no Rei Eterno? Pois é, ele era o oficial lá que cuidava do rei, e a interpretação dele era muito boa. Eu esqueci até o nome do personagem dele, mas eu gostei muito da interpretação dele. E ele no meu país, ele arrasa, ele é muito bom. A interpretação dos dois atores são muito bons. Quem interpreta o Sohui é o Yeon Se-jong. Ai, gente, me perdoa, né? Eu tô aprendendo. Uma hora eu consigo pronunciar esses nomes. Então fica aí a minha indicação de meu país, que também tem 16 episódios e foram gastos aí 20 bilhões de wons, que isso quer dizer 16,5 milhões de dólares. Também foi uma super produção e legal, ó. Se você aí, vamos conversando aqui baixinho, se você quer que o seu marido, o seu namorado, o seu crush aí também goste de doramas, é uma boa pedida, viu? Porque tem muitas cenas de lutas aí, dessas cenas de guerra, e a Almarada gosta também desse negócio, né? Eu também gosto, mas vou ser bem sincera, que eu amo essas cenas de luta, cenas de guerra aí, eu acho super bem produzida. E o quarto dorama que eu indico para vocês é A Historiadora Hae-ryung. A Historiadora, gente, que drama mais fofucho, que tá assim num calorzinho no meu coração. Então, se você quer um pouquinho mais de romance, esse é um drama que eu indico. E não pense que é um drama água com açúcar, porque ele tem uma forte crítica aí das mulheres submissas, entendeu? Então, a gente tem a figura dessa historiadora, que ela tem, a gente fala assim que é o girl power, né? Que é a força das garotas, é o poder, o empoderamento aí dessa figura feminina. A Hae-ryung, nossa, eu não sei como falar esse nome, a Hae, vamos falar da Hae. A Hae é uma aprendiz para se tornar historiadora, então ela fica lá com seu caderninho o tempo todo, registrando tudo que acontece no palácio. E a Hae, ela já, no começo ela já transgride porque ela estava com um casamento arranjado, ela convenceu esse noivo dela a desistir dela, ela foi largada no altar, acabou fugindo para fazer esse teste de aprendiz aí, de historiadora, e ela entrou no palácio. E o legal também é que ela cria um vínculo muito bonito com as amigas, então isso é muito forte também, essa amizade da Hae, né, com as amigas. E nessa sociedade, particularmente ali no final do século XIX, onde se passa a história, era um período em que o rei tinha abolido todos os livros ocidentais, estava muito assim, estava muito enraizada a doutrina do Confúcio, então era proibido qualquer outro tipo de ensinamento que não fosse aquela oriental baseada no Confúcio.
E aí a Rei acaba conhecendo um príncipe muito queridinho, que eles também saem dos padrões. Não é aquele príncipe que salva a garota, aquela coisa toda que a gente vê. Ele é um príncipe mais sensível, ele escreve livros, romances para as mulheres. Ele chora, ele é sonhador, né? E ele vive trancafiado no palácio ali devido a algumas questões políticas. E ele acaba se envolvendo com a Rei. Então o relacionamento deles é muito legal e também sai do padrão. No final eu amei aquele final, é muito legal. É um drama muito bem escrito, tem bastante flashbacks também, com presença de bastante flashbacks. E todos esses flashbacks, eles foram bem amarrados. Então todas as pontas desse dorama foram muito bem amarrados, muito bem escritos. Então esses flashbacks aí, eles acabam iluminando a história do presente. Então todas as pontas aí foram muito bem amarradas. Eu gostei muito. Falei tudo? Falei, né? A gente tem que colar aqui para ver se a gente falou tudo. Falei tudo. Gente, se você gostou, se você já assistiu algum desses doramas aí na Netflix, fala aqui pra mim o que vocês acharam. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, se inscreva aí no meu canal e deixa aqui nos comentários. Você já assistiu algum deles? Não? Sim? Fala aqui pra mim que eu gosto muito de saber. Eu adoro quando vocês comentam, viu? Estamos de volta, vamos aí repaginar esse canal, vamos bombar esse negócio aqui para que todo mundo assista os doramas, que é coisa boa. Tem coisa melhor? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e te vejo na próxima.